Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 50, o último capítulo de Gênesis. E em Gênesis 49, a gente viu as bênçãos de Jacó sobre os seus 12 filhos, e a gente viu que depois de ministrá-las, ele acaba morrendo. E o capítulo 50, a gente vai ver a continuação, o que aconteceu depois da morte de Jacó. E a gente vai ver que o capítulo ele pode ser dividido em três partes: o luto por Jacó, José consolando seus irmãos depois da morte de seu pai e a morte de José. A gente vai ver também que o Gênesis capítulo 50, ele é um link, né? Ele faz uma ligação com os eventos que vão ser narrados no livro de Gênesis. A gente vai ver que no final do capítulo, José, ele fala sobre a promessa de Deus a Abraão de que a sua descendência não ficaria para sempre no Egito, mas no momento certo, no momento determinado por Deus, eles seguiriam rumo a Canaã. Tá bom, gente? Vamos ler então o capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Aqui a gente vê José se lançando sobre o seu pai, né? Aquele governador, aquela segunda autoridade do Egito, não tendo vergonha de expor os seus sentimentos, né? Ele estava sentindo profundamente a morte de seu pai. A gente vê aqui um José carinhoso, né? Chorou e o beijou. Um José afetuoso com o seu pai, né? E não é à toa também que ele era aquele seu filho preferido. Ele também correspondia o amor que seu pai sentia por ele. A gente vê aqui também que o luto é um momento muito importante, é um momento que a gente deve liberar essa tristeza, lamentar pela morte do ente querido, para depois a gente conseguir seguir em frente com a nossa vida, tá bom? Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Então a gente vê, gente, eu dei uma pesquisada, normalmente o embalsamento não era feito por médicos, e sim pelos sacerdotes, mas aqui José ele não pede para os sacerdotes, né, das entidades egípcias. Ele pede para os seus servos, os quais eram médicos, fazer isso. E na cultura egípcia, o embalsamento ele tinha a finalidade de preservar a identidade do morto para a vida após a morte. Mas o embalsamento de Jacó ele teve outro propósito, porque a gente viu que Jacó ele pede, ele faz José jurar que ele levaria o corpo de Jacó para Canaã, para ser enterrado lá. Então tinha essa finalidade, tinha a finalidade de preservar o corpo de Jacó até chegar à terra de Canaã, como Jacó havia pedido para José, tá bom? Passados dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis ao ouvido de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai. Depois voltarei. Então aqui a gente vê, apesar de José ser a segunda autoridade no Egito, dele ter acesso direto com o faraó, durante o momento de luto as pessoas não podiam se achegar a faraó. Era um costume deles, na verdade. É que a gente vê José não se aproximando a faraó, mas ele via uma mensagem, ele fala para alguém falar para faraó, pedindo autorização para ir enterrar o seu pai na terra de Canaã. Então ele iria, mas depois ele voltaria. Respondeu o faraó: Sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar. Então a gente vê aqui Faraó autorizando, atendendo o pedido de José para subir para Canaã e enterrar o seu pai lá. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tantos carros como os cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Então a gente vê nesse cortejo grandíssimo muita gente indo para a terra de Canaã para enterrar Jacó. E a gente vê que o Egito ele era a maior nação e Jacó era o pai da segunda maior autoridade desta nação. Então partiu muita gente para Canaã para
enterrar Jacó. E a gente vê que ficaram as crianças, né? Que obviamente ficou gente para cuidar das crianças. E a gente vê que as pessoas que não foram eram as pessoas debilitadas, apesar de ter carros indo, tinha gente que estava muito doente, que não aguentaria viagem, então ficaram essas pessoas, tá bom? Não só ficou criança. E a gente vê que o cortejo foi grandíssimo, porque eles tinham muito respeito de José, né? Eles tinham muito respeito pelo pai de José, essa segunda autoridade da terra do Egito, tá bom? Chegando eles, pois a eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto, o grande pranto, e eles disseram: é por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mizarim, que está além do Jordão. Abel-Mizarim significa choro dos egípcios. Fizeram-lhe seus filhos como lhe havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprara, com o campo por posse de sepultura a Efron, o heteu fronteiro a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram para sepultar o seu pai. Então a gente vê que antes de chegar no local do sepultamento, mais uma vez houve uma grande lamentação, né, que durou 7 dias. E a gente vê que depois disso eles prosseguiram para o lugar, para a capela, para o campo lá em Maquipela que Abraão havia comprado para sepultar Sara. O túmulo dos patriarcas, lá estava Sara, Abraão, Isaac, Rebeca, Lia também havia sido enterrada lá. E agora Jacó iria ser enterrado lá. Então Raquel ela não foi enterrada aqui, porque a gente viu que ela morreu no parto, então ela foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, tá bom? Então eles fizeram, José cumpriu com o que o seu pai havia pedido, havia feito ele prometer que ele faria. Então ele enterrou Jacó lá na terra de Canaã, tá bom? Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Então a gente vê os irmãos de José pensando, né? O pai morreu e agora, né? Será que José estava com segurando alguma raiva, segurando o seu furor em respeito ao nosso pai, né? Para agradar ele, para não ver os irmãos brigando. Mas agora o pai morreu, né? O que será que ele vai fazer contra nós? Ele vai se irar? Ele vai declarar que a gente é escravo? O que será que ele vai fazer com a gente? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Então a gente vê que eles temiam a José, e esse temor era porque eles não conheciam o caráter de José, né? José era um homem totalmente comprometido com os princípios de Deus, e se eles conhecessem realmente o caráter de José, eles veriam que José não é do tipo que faz a vingança, ele estava acima de qualquer vingança. Mas eles reconhecem que eles têm culpa e de que alguma coisa poderia cair sobre eles. Então eles mandam um recado para José mencionando Jacó, que o desejo de Jacó era que José perdoasse tudo o que os seus irmãos haviam feito com ele no passado. E José, ao ouvir isso, ele se emociona muito. Os irmãos deles lembram que eles são filhos do mesmo pai, que eles são servos do mesmo Deus, e eles estão pedindo, né, cuida de nós. Isso, esse medo deles é uma clara demonstração que eles realmente não conheciam a José e nem ao seu caráter. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Então a gente vê, mais uma vez, eles se prostrando diante de José, mais uma vez cumprindo os sonhos de José.
e eles falando assim, se achegaram a ele como servos, tá bom? Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Gente, é muito lindo isso. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Gente, olha José, olha que tremendo, olha o que ele fala para os seus irmãos. E eles com medo de José, e José chega para ele e fala assim, gente, não tenham medo, eu não irei fazer nada com vocês, né? Eu não estou no lugar de Deus. Mas ele fala assim, vocês não devem temer a mim, né? Vocês devem temer a Deus. E com isso a gente vê realmente o perdão de José para com seus irmãos. Ele não sentia mais nada, ele não sentia mais mágoa, ele não tinha ira dos seus irmãos. E aqui a gente vê José, ele realmente acreditava que Deus ele tinha um plano soberano e de que ele usa até as más intenções do homem para executar os seus propósitos. Então, muita gente em vida, né, com tudo que aconteceu, eu virei governador e pude administrar com a ajuda e a soberania de Deus, e assim não só os egípcios, mas também a família da aliança, a nossa família, e também muitas pessoas que chegaram até o Egito para comprar alimento. Então eu salvei todas essas pessoas. Assim como Jesus não só salva, né, os seus irmãos de sangue, os judeus, mas ele também salva todos aqueles que vão até ele. E a gente vê aqui José, ele não só os perdoou, mas ele também os confortou, dizendo, né, eu vos sustentarei. Então é muito mais do que misericórdia, que é a graça está operando nessa família por meio de José, para ser um canal de bênção para essa família e também para todos os que o rodeiam. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José aos filhos de Efraim até a terceira geração, também aos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Então a gente vê aqui que Deus ele nunca falha em manter a sua promessa. Então José foi muito, muito abençoado, como prometido. Ele viveu 110 anos, ele viu neto, bisneto, tataraneto. E aqui a gente viu que ele adotou os filhos de Manassés, né? Tomou sobre o joelho é uma expressão que significa adotar. Então a gente vê que, como prometido, ele foi muito, muito abençoado. Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então a gente vê aqui que 4 gerações de homens morrem sem receber o cumprimento das promessas de Deus, né? Tipo Abraão, Isaque, Jacó e agora José. Mas a fé deles nunca falha. A gente vê aqui falando, né, José declarando que certamente Deus os visitaria. José profetizando que Deus iria visitar eles e que no momento certo, no momento determinado por Deus, eles iriam subir para a terra de Canaã para conquistá-la. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Então, aqui a gente vê que José fez jurar os seus irmãos de que levariam ele para a terra de Canaã, mas diferente de Jacó, ele deseja aguardar até que Deus retire a nação de Israel do Egito. Então, ele iria ficar lá no Egito até que Deus iria levantar um libertador, que a gente vai ver em Êxodo, ele iria levantar Moisés, e aí José pede para levarem os ossos dele para a terra de Canaã. E a gente vê aqui que Gênesis começa com um homem no jardim do Éden e termina com um homem no caixão no Egito. Então, desde a queda de Adão, o fim do homem tem sido a morte nesse mundo e também a morte espiritual, né? Quando o homem peca, a gente tem a morte espiritual, a gente se afasta de Deus. E a gente vê aqui que
graças a Deus, graças às suas promessas, graças ao seu plano de redenção, o caixão do Egito não é o final, ele tem um grande plano de redenção e a gente vai ver esse desdobramento através das Escrituras e por meio de Jesus Cristo, o paraíso será restaurado. Essa é a nossa promessa de que a gente vai viver a eternidade junto com Jesus no paraíso, tá bom? Na Nova Jerusalém, que virá dos céus. E é isso aí, gente. Muito, muito feliz por a gente ter acabado de ler o livro de Gênesis. Foi realmente incrível esses tempos, acho que foram 2 meses. Eu estou muito ansiosa também para começar Êxodo. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E eu espero que isso tenha acrescentado vocês espiritualmente, que a vida de vocês possam estar mudando através da leitura das Escrituras, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.